E aí, Rafa da Jazz aqui, arrumando aqui o cabelinho aqui no canto. Recentemente nós tivemos um dos maiores eventos digitais aí agora, digital, né, do mercado imobiliário. O Conecta Imob, desta vez nós tivemos o evento digital e eu vou passar algumas das minhas impressões. Rafa, essas são as palestras mais importantes que aconteceram? Não, são as que eu consegui acompanhar, tá? Eu fiz uma passada pelo Conecta Imob, eu assisti algumas das palestras, não todas, e eu quero trazer para vocês o que eu consegui coletar de importante. Quantas palestras eu peguei no total? Eu assisti, eu acredito, tá? Via de regra, num chute geral, umas 15, 17 palestras, e eu escolhi 10, 11 aqui para trazer para vocês, para trazer o que eu aprendi com elas e aplicar diretamente no mercado. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, sobre o evento como um todo, achei um evento muito bem organizado, né? Alguns pontos a serem melhorados. É lógico que eu prefiro presencialmente, presencialmente é sempre mais legal, né? Participei de todos os eventos, acho que do Conecta até hoje, e este acho que é o segundo que é digital, não sei se ano passado foi digital também. Então esse é o segundo digital. E eu, como a empresa agora está num momento de ascensão, né, de troca de CRM, de muita mudança, etc., não consegui acompanhar perfeitamente, assim, né? Eu vi algumas palestras e outras eu estava em outras funções. Algumas palestras que eu queria muito ver, como, sei lá, Raquel Trevisan, do Rafael Landa, da pessoa do TikTok, né? Do Rodrigo Lucena, tiveram várias que eu queria ver e que eu não pude assistir. Mas eu trouxe algumas bem legais também. E vamos lá, chega de ladainha, vamos começar a brincadeira. Tá? Primeiro, essa pesquisa, eles tinham, entre uma palestra e outra, eles tinham essas pesquisas que apareciam. Essa daqui eu achei muito legal, olha que interessante. Normalmente as pessoas buscam em torno de 4 imobiliárias antes de fechar o negócio, tanto em vendas quanto em locação. O que significa que você tem uma chance muito legal de, se você for a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta imobiliária, você consegue travar essa continuidade se você fizer um bom atendimento e fidelizar esse seu cliente. Então, se você sabe técnicas de fidelização, você consegue utilizar isso a seu favor. O fato da pessoa procurar por várias imobiliárias faz com que por mais vezes você seja buscado, né? Então, se a pessoa buscasse por uma única imobiliária, uma técnica de fidelização não seria tão relevante, porque ela já buscaria por uma única imobiliária. Como as pessoas têm esse costume de buscar por várias, é muito possível que o lead chegue até você. E se você utilizar a política correta, né, a forma correta de fidelizar, você consegue excelentes resultados. Né? A ideia não é muito falar sobre fidelização aqui, mas eu devo ter discursado bastante sobre isso, né, sobre fidelização. Se você acompanhar meu conteúdo, você vai ver a gente falando um pouquinho acerca desse tema. Mas, para ser bem rápido, proponha a fidelização. Tá? Desde o primeiro atendimento, fale para a pessoa, se você ver qualquer coisa que você quiser, quiser ver comigo, a gente pode visitar. Então, escolhe todos os imóveis que você quiser, manda para mim que a gente vai visitar. Eu faço parceria, capto imóvel, faço o que for necessário. Mas no dia e data que você quiser, nós vamos lá visitar o imóvel. E aí você começa a caminhar rumo ao processo que é sem volta de fidelizar todos os seus clientes. Tá? Então, utiliza esta estatística ao seu favor. Então, gostaria de começar aqui com a palestra da Daniela Kleiman, que é uma futurista, uma fantástica futurista, com uma visão aí de futuro, do que deve acontecer aí nos próximos anos. Esse cabelinho tá um saco, né? Nos próximos anos, e ela traz alguns pontos de grande relevância. Alguns são um pouco batidos e outros eu acho que são bem surpreendentes e a gente consegue traçar ações sobre eles. Então eu trouxe o que eu acho mais importante dela, que ela teve uma linha de raciocínio que eu achei muito legal, que é a geração Z, essa geração que tem 20 anos agora, ela tem uma pegada mais coletiva, né? Então, de 20 a 25, nós temos pessoas que vivem mais na coletividade. Geralmente as pessoas de 30, 40 anos vivem mais individualmente. E essa pegada de mais coletividade
ela foi intensivada, ganhou mais necessidade, mais expressão também na pandemia, quando isso foi necessário a todas as pessoas, independentemente das suas gerações. A pandemia é um desafio a ser vencido globalmente, em sociedade, e não individual. Não adianta uma pessoa tomar vacina, que não adianta nada para o combate à pandemia. Então nós vivemos um momento exato no qual um grande objetivo é feito em conjunto, através do coletivo, né? Então, nós temos sempre essa pegada, a partir da geração Z, da possibilidade de se confiar mais uns nos outros. Isso é necessário para esta geração. Mas isso só é possível a partir de uma quebra de um paradigma. Porque desde pequeno a gente aprende, né? Não confia no outro, né? Não fale com estranho, não aceite bala de estranho, né? A gente é doutrinado a não confiar em outras pessoas. Aí veio a geração Z e permite que isso mude. E por que isso muda? Porque a tecnologia faz com que essa segurança venha no bloco como um todo. Então, o que você quer dizer com isso, Rafa? Vou usar muito bem o exemplo que ela traz lá, né? Quando chega um motorista de Uber, você se sente confortável em entrar no carro dessa pessoa e seguro em entrar no carro dessa pessoa, não porque você confia na pessoa, mas sim porque você confia na plataforma, né? Se uma pessoa aleatória parasse aqui na frente da sua casa e falasse, vamos, entra aí, vou te dar uma carona, seria muito difícil de você confiar, principalmente e infelizmente se você for mulher, se você for uma menina, né? Fica mais difícil ainda. No caso, e que é o exemplo que a Daniela dá, que é uma mulher, evidentemente, e aí ela fala, eu confio não naquele motorista, eu confio na plataforma. Eu confio nas estrelinhas que aquela pessoa recebeu, nas outras experiências que são trazidas a mim com relação a essa mesma pessoa. Então, a partir disso, você vai conseguir ter uma revivência da confiança, e a confiança volta a ser possível graças à tecnologia. Olha que interessante, né? Então, nós temos aqui o case do WhatsApp que ela traz, que o WhatsApp ele foi comprado por $1 bilhão pelo Facebook, e ele nunca tinha sido faturado. Então, o que o Facebook comprou não foi uma empresa que estava faturando, dando resultado positivo, né? Ela comprou segurança, ela comprou confiança. Essas pessoas confiavam no WhatsApp, e toda essa confiança dessa rede de pessoas que confiavam no WhatsApp valia $1 bilhão, né? Então é muito curioso como a confiança passa a ser um dos principais ativos das empresas. Olha que curioso, né? Ela comenta muito sobre a lei de Moore, né? Que a tecnologia ela se multiplica por 2 a cada 2 anos e reduz a metade do custo. Então praticamente ela se multiplica por 4 a cada 2 anos, e essa multiplicação junto com a tendência dessa geração de buscar pelo coletivo, e a tecnologia permitindo que esse coletivo seja novamente buscado, gerando confiança a essa cadeia, permite que a interação volte a acontecer. E isso é uma tendência cada vez mais pelo coletivo junto da tecnologia. Ela trouxe várias tendências, eu achei essa a mais interessante, uma linha inteira de raciocínio, tá? Que é a que eu estou trazendo aqui para vocês. O bom de gravar assim e não ser ao vivo é que você pode dar pausa e depois voltar. Arrumei o cabelinho aqui, tava me enchendo o saco já. Vamos continuar falando também dessas tendências. O Mike Del Prete vai trazer tendências mundiais, né? E ele vai falar sobre como perder $1 bilhão no mercado imobiliário. Fantástico o título, né? Achei muito legal essa abordagem. Ele traz alguns exemplos práticos e eu gostei muito do exemplo especificamente da Reality, né? A Reality é uma empresa norte-americana que perdeu nada menos do que $3 bilhões, segundo ele, por não fazer nada. Não era uma empresa que fez um investimento ousado, como, sei lá, como o Eike Batista, e aí teve uma perda em cadeia, né? Então é só uma empresa que simplesmente não se renovou. Daí a necessidade de se renovar de tempos em tempos, em buscar as novas necessidades
do seu consumidor. Seja você uma empresa grande ou uma empresa pequena, os riscos acabam sendo o mesmo, né? O risco de não investir, o risco de não arriscar é cada vez maior. O mercado é cada vez mais rápido e é necessário você progredir. A progressão leva a risco, então não existe mais a possibilidade de você não ter risco. Olha que curioso, porque o fato de você não arriscar significa que você está parado, e se você está parado, esse é o maior risco que você vai correr. É muito sobre isso que vai discorrer o Mike Dupree, trazendo exemplos, né? Eu gosto bastante do exemplo da Reality, junto à Purple City, se eu não me engano, que foi uma empresa que cresceu e que derrubou essa empresa, que é necessário essa renovação. E ele traz alguns insights aqui, algumas frases que eu trouxe, que eu anotei, que eu me impressionei bastante. Ele trouxe uma frase do Gary Keller, falando assim, a impressão que a Reality estava tendo enquanto estava começando a perder share, né, no correr dos anos. A frase é assim, ó: estamos perdendo tão lentamente que parece que estamos vencendo. Ela estava em primeiro lugar disparado e de repente, pelo fato de se manter ali no aconchego do sucesso, por assim dizer, ela acabou indo perdendo aos poucos com a impressão de que ainda estava no topo e afundou drasticamente, sendo hoje não mais um dos principais players do mercado. E um ponto que ele coloca, o que faz a ascensão dessas empresas? E um negócio muito legal que eu percebo daqui e que a gente vai conseguir trazer para o Brasil, acredito logo mais, é que o diferencial não estava exatamente nas imobiliárias e nem no mercado, o diferencial estava nos corretores, nos agentes. E essas empresas que conseguiram realizar o investimento nos agentes foram as que cresceram. E uma das empresas que perde bastante, que ele dá o exemplo, é a Compass, mas a Compass conseguiu fazer um investimento nesses agentes e vem conseguindo fazer a curva bem acentuada para frente, né? Então ela fez o que a gente chama de cash burn, que é fazer altos investimentos, para que se consiga crescer a médio e longo prazo. Então a gente tem um crescimento muito grande da participação dessa empresa no mercado e justamente pelo investimento no que existe de mais valor, as pessoas. E as pessoas costumam criar confiança em outras pessoas, né? Então a ideia que a gente consegue ver aqui é que o diferencial está em encontrar os melhores corretores. E aqui a gente tem uma tendência muito curiosa para quando a gente joga para o mercado imobiliário no Brasil, onde parece que a gente está vendo uma versão um pouco diferente disso, né? Quando a gente pega o Quinto Andar, por exemplo, é uma empresa que vem conseguindo ganhar muito espaço no mercado, reduzindo a importância do corretor justamente, né? Então o corretor passa a ter menos nome e o nome fica mais forte da marca ao invés do agente em si. E a gente vai conseguir ter, eu acredito, né, observando essa tendência que existe lá fora, em algum momento nós vamos ter esse churn, vamos ter uma virada e eu acredito que as pessoas vão conseguir encontrar valor muito mais ligado aos corretores, aos profissionais da área, do que propriamente às empresas, né, como nós temos lá. E daí a importância da marca é evidente, é importante, mas ela acaba sendo uma junção de imagens realizadas por pessoas, por agentes, e o agente representa a empresa naquela área. Logicamente que eu estou discursando aqui falando da Jazz, né, porque eu acredito muito nessa visão, isso está no nosso planejamento estratégico, eu sempre acreditei nisso, desde que eu fiz a Jazz lá atrás, e temos aqui uma pessoa que o pensamento dela condiz muito com o meu. Estamos bastante alinhados nesse sentido. Parabéns pela palestra, Mike Dupree, estamos alinhados aí. A gente teve também muita fala sobre inclusão. Então nós falamos, eu vi ali a Sofia Martins falando sobre a inclusão de mulher no mercado imobiliário e a Andrea Schwartz comentando sobre pluralidade e inclusão, né? Então eu gostei bastante também do tema. A Sofia Martins voltou o assunto bastante para mulheres, sobre como se destacar no mercado imobiliário frente às adversidades que se tem, geralmente misóginas, sem que as pessoas percebam, e conseguir criar uma blindagem para conseguir desempenhar independentemente dos problemas ali vivenciados. Achei bem interessante. A Raquel Trevisan também discursa muito sobre esse tema. Não consegui acompanhar o da Raquel. Desculpa, Raquel.
eu gosto muito do seu trabalho, mas infelizmente dessa vez eu não vi. Da Andrea Schwartz, ela falou sobre pluralidade e inclusão, né? E eu acabei juntando os dois nesse mesmo slide, porque eu acredito que são temas, sim, muito correlacionados, né? De conseguir criar ali uma igualdade, uma equidade entre essas pessoas, né? Para que todas as pessoas tenham o mesmo grau de competitividade e consigamos ter empresas que cresçam de forma escalonável. No caso da Andrea Schwartz, nós vemos muito um discurso sobre pluralidade e inclusão, e não só como uma forma de que as empresas venham a conseguir respeitar questões sociais, né? Fazer não só por uma questão de compliance, mas também por uma questão de que a pluralidade em si, ter equipes heterogêneas, acaba fazendo com que as ideias acabem sendo mais heterogêneas, e essa heterogeneidade faça com que a empresa evolua considerando mais possibilidades de público, e isso dá uma visão evidentemente mais holística e a chance de sucesso das empresas muito maior. Equipes heterogêneas trazem às empresas mais criatividade, mais soluções diferentes, e isso a Andrea Schwartz trouxe de uma forma muito bacana, né? Então, parabéns aí pelas excelentes palestras. Depois, na sequência, a gente teve Camila Farani, famosíssima Camila Farani, maravilhosa, assertiva, super assertiva no que diz, aquela do Shark Tank, né, que tem um conhecimento muito legal e uma das grandes investidoras aqui no Brasil, com muito investimento anjo, né, em grandes investimentos em startups. Então, uma pessoa que tem muito know-how e sabe muito bem como ganhar dinheiro através das startups. Então, sabe como escalonar, sabe como crescer, como diversificar dentro dos seus respectivos mercados e garantir escalabilidade com segurança. Então, bacana. Ela trouxe uma palestra sobre negociação, basicamente, né? Palestra mais abrangente, não voltada ao mercado imobiliário. Eu gosto bastante dessas, porque em um evento do mercado imobiliário, fala com uma palestra um pouco mais externa, com um tema um pouco mais externo, geralmente as pessoas conseguem aprofundar mais, né? E a gente consegue ter eu pelo menos consigo ter um aproveitamento melhor do tema, né? Ela comentou muito que a negociação não é feita B2B nem B2C, mas H2H, né? Então, nós temos de humano para humano, né? E aí ela fala das etapas da negociação, né? Um ponto muito legal, ela fala, pessoas felizes negociam melhor. Então, e aqui é muito legal a gente conseguir parar para analisar. E juntar aqui, a gente consegue realizar uma junção de dois autores. Junta Camila Farani com M. Curry. Coloca aí no TED Talks, põe no Google aí, YouTube. AMI, com 2 M's, C-U-D-Y, Amy Curry, e você vai ver uma palestra muito legal sobre como a postura influencia a forma como você pensa. E aí você vai conseguir juntar aqui e você consegue escolher entrar para uma negociação mais feliz, ou com um pensamento mais ousado, de acordo com o que você tem vontade de sentir. Você pode escolher o que você vai sentir de acordo com a pose que você faz. Isso, inclusive, hormonalmente traz diferenças, é comprovado científico, tá? Então dá uma olhada que realmente isso vai fazer uma grande diferença nas suas negociações. Então fazer uma pose antes da negociação, a pose correta, vai te ajudar a ter melhores resultados, evidentemente. E aí nós vamos parar para pensar nas etapas da negociação. Nós temos uma etapa anterior, que é a preparação, que eu acredito ser a mais importante, né? Que diz respeito a estudar o cliente, a estudar o cenário, a identificar os planos B possíveis dos dois lados, né? A máquina, melhor alternativa no caso de não acordo, né? Ela chama de mana, eu nem sabia que a gente poderia ter esse outro nome, né? A melhor alternativa ao não acordo, mesma coisa, né? Então, o que eu chamo de máquina, ela chama de mana, mas sempre você tem que estudar os planos B de todo mundo envolvido, porque um plano B forte garante uma maior possibilidade de negociação. Então você tem que entrar no negócio com um plano B. Se você não tem um plano B, invente um. Se você é corretor, você não pode passar, por exemplo, que você precisa desesperadamente fechar um negócio, porque isso significa que os clientes vão olhar para você como você não ter um plano B forte.
E aí isso significa que ele pode, se for uma pessoa que quiser realmente ganhar ao máximo de você, ela vai te conseguir tirar bastante da sua comissão. Então você não pode demonstrar que seu lado é o lado frágil. Depois nós vamos utilizar essa preparação para criar valor. Olha só, isso daqui tem muito a ver com Roger Fisher, né? Com como chegar ao sim, uma das grandes metodologias de como chegar ao sim é o nome de um livro, tá? Do Roger Fisher, com William Ury, né? Que nós estamos falando aqui da principal base de negociação de Harvard. Fantástico, cria valor. Cuidado para não discordar diretamente, não fala não concordo com você, não fala não, fala entendo o seu ponto de vista, e também temos que considerar esta outra parte, né? Então canalize a energia, não quebra, saiba lidar com o não, escute ativamente e crie esse relacionamento, tá? Depois a gente vai distribuir esse valor adquirido. Então, a partir do momento que você conseguiu ouvir a pessoa plenamente, conseguiu cumprir o U completo, esse U você pode puxar de Otto Scharmer, a teoria do U, fantástico para que se consiga reconstruir um pensamento junto com outra pessoa aqui de baixo, tem tudo a ver com escuta ativa, muito legal para negociação. Você consegue utilizar esse valor adquirido para distribuir a outra pessoa e criar acordos em conjuntos. E depois que você cria esses acordos em conjuntos, tem a implementação, que tem tudo a ver com a coerência, criar metodologias para que aqueles acordos sejam cumpridos. Se você é daqui da Jazz, se você está assistindo, você é aluno Jazz, você vai ver que tudo tem a ver isso daqui com a trilogia da Jazz, com a tríade da Jazz, que diz respeito a clareza, acordo e coerência, né? No final você vai ver que muita coisa tem a ver com essa tríade, ela não veio do nada, né? Veio de muito estudo, tá? Então, muito legal também, dá para aplicar muito disso e espero que você aplique, porque é a teoria base de negociação de Harvard do que a Camila falou. Depois, na sequência, nós vamos ter o Eduardo Menegatti, da Viva Listo, que comentou, fez muito a relação entre a necessidade de juntar ser humano e máquina para os melhores resultados. Ele começa a palestra dele realizando uma reflexão. Você usa ou é utilizado pelas tecnologias? Você consegue utilizar o Facebook, o Instagram a seu favor? Ou você passa horas sendo utilizado pela programação que é incutida a você por essas tecnologias, né? Então, essas tecnologias, elas são viciantes e se você é viciado nelas, desculpe, você está sendo utilizado pelas tecnologias e dificilmente você vai conseguir ter algum resultado na sua vida enquanto você dedica todo o seu tempo, descarta o seu tempo nessas mídias. No entanto, você pode utilizá-las plenamente e conseguir resultados sustentáveis. Ele traz um exemplo que eu também utilizo nos meus encontros, nas minhas palestras, do Deep Blue com Kasparov. Quando Kasparov venceu, o Kasparov inicialmente ele jogou contra o Deep Blue e o Deep Blue venceu. Depois fizeram melhorias no Deep Blue, que era uma máquina da IBM, e o Deep Blue venceu do Kasparov. E depois, para resumir a história, o Kasparov conseguiu e utilizando dicas dadas pelo próprio computador, aí ele começava a ganhar paulatinamente o computador. Então, o ser humano mais o computador é sempre a melhor combinação que se pode ter. E a grande pegada de evolução é conseguir entender como essa tecnologia pode ser utilizada a seu favor. Se a tecnologia te usa, então realmente você vai ladeira abaixo. Tá? Então, muito interessante. Ele vai falar um pouquinho sobre a necessidade de termos vendas consultivas, no qual se entende para atender. Vai falar de spin selling, dá para a gente entrar muito a fundo nesse tema, mas aí é toda uma cadeia de informações. Basicamente, spin selling, spin é um anagrama, né? A gente fala de situação, identificação da situação, depois do problema, olha aqui Guilherme Machado, tudo a ver com isso daqui, depois implicação, para onde aprofundar no problema, para onde vai levar esse problema, né? E depois, finalmente, identificação da necessidade e aplicação da solução, criação, identificação das ações a serem realizadas, né? Então, basicamente, com esses 4 passos, você consegue realizar uma excelente venda aí. Perfeito?
Então, ele comenta um pouquinho sobre as principais soluções tecnológicas, sobre sites, CRM, sobre portais, né? Então, não tem como você não ter um site, um CRM, não tem como não ter portais, porque a necessidade tecnológica é muito baixa. E aí pode ser que, o que eu digo de necessidade tecnológica é que é muito fácil você comprar a tecnologia de um portal, iniciar a trabalhar com trabalho com ele, ao passo de que fazer uma campanha em Google Ads pode ser mais benéfico, mas é mais difícil de iniciar, né? Exige uma mão de obra especializada dentro da empresa, que sem a qual o trabalho com os portais vai ser melhor, né? Então, bacana, excelente trabalho aí do Eduardo, da Vivalisto. Depois, continuando aqui, vamos para o Thiago Teixeira, da Cred Moraes, que, ao meu ponto de vista, achei uma excelente solução. Até coloquei um asterisco aqui para eu entrar em contato e conversar com eles sobre a solução que eles têm justamente para financiamento imobiliário. Então, achei muito legal como que a gente consegue ver o financiamento imobiliário todo na esteira, bonitinho, acompanhar, e acredito eu que a gente vai juntando essa palestra com a do Rodrigo Rio, superintendente de tecnologia lá do Santander. A gente observa como esses bancos estão ganhando cada vez mais agilidade e existe uma tendência muito clara à desburocratização e ganho de velocidade aqui dos negócios, que é uma excelente notícia para a gente. A gente, como corretor de imóveis, como imobiliária, a gente sofre muito com esse tempo, né, que existe de liberação de crédito. Alguns pensamentos administrativos, alguns consultores que passaram aqui na Jazz chamavam isso de inadimplência branca, né? É poder ter um valor que você já assinou, mas que você não vai receber neste mês, talvez nem no outro, talvez daqui 3 meses, né? Então isso é um problema de caixa, principalmente para uma empresa que está numa pegada de crescimento rápido, de escalonável, igual a Jazz, por exemplo. E eu achei que ter esse acompanhamento na esteira, como tem lá no Cred Morar, lá do Thiago Teixeira, achei muito legal. É fundamental que o seu correspondente bancário atenda por vários bancos, multibancos é fundamental, e que tenha um retorno, porque isso ajuda a gente realmente a conseguir complementar aí o nosso resultado. Então, se tem algumas empresas que dão um retorno, eu não vou ficar com uma que não pague um retorno. Então, ficou meio que de uma forma generalizada, compensa hoje pegar uma empresa de financiamento que ele pague algum retorno equivalente ao que o mercado paga. Depois continuamos aqui com o Sérgio Castellani, que é economista do DataZap, e ele trouxe uma ferramenta muito legal, que eu também coloquei um asterisco nesse daqui para correr atrás, e até mandei mensagem para eles, que é o DataZap, né? Então, o Zap é uma das principais, hoje, se não for a principal fonte de informação do mercado imobiliário, né? Que traz aí o índice FIPZAP, super respeitado e utilizado por diversas empresas aí, como realmente aí um índice, um indexador ligado a medindo o valor dos imóveis aí no Brasil inteiro. E eles criaram essa plataforma aí do DataZap que permite que a gente veja exatamente os valores de cada região, né? Então, a partir desta avenida, determinada avenida, o valor muda. Em uma mesma rua, a evolução de valores na rua, né? Então, tanto para venda quanto para locação, ou a relação entre venda e locação, isso permite rapidamente que você consiga chegar à conclusão de quais são os melhores lugares para investir no mercado, para que você consiga comprar por um valor mais baixo e alugar por um valor mais alto, por exemplo, ou os lugares que têm maior tendência à valorização, ou dentro, geralmente tendência à valorização significa uma possível, vem junto com o aquecimento do mercado. Então aqui a Jazz, por exemplo, que nós atuamos no mercado de São Paulo, do estado de São Paulo inteiro, a gente pode utilizar para observar no mercado quais as cidades que me interessa mais trabalhar, ou a pessoa que trabalha em uma determinada cidade, quais os bairros que interessa mais trabalhar. Então, uma excelente fonte de informação para que você consiga criar a sua estratégia. Informação é tudo, pessoal. Utiliza isso a seu favor. Você vai ter que escolher algum lugar para você focar, algum lugar para você nichar. E quando você tem informação, você toma essa decisão não através de uma roleta russa, né? Você toma essa decisão embasada. Então, excelente iniciativa aí do DataZap. Tá? Depois continuamos aqui com a Arlene Gomes.
E a Lene, eu gostei muito que ela faz uma pegada muito didática, essa relação que ela faz do mercado imobiliário com a receita de bolo, né? Com qual bolo você vai escolher para a sua festa. Ah, quando você vai fazer um bolo para tarde, é só um bolinho simples de fubá. Quando você vai fazer um bolo de aniversário, já é um bolo um pouco melhor. De casamento, é um grande bolo, né? Então, qual é o objetivo deste determinado atendimento que você vai ter? Então, para quem? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quais os ingredientes? E terceiro, qual o modo de fazer? A mesma coisa no atendimento aos clientes. Quem você vai atender? O que você precisa para atender e como você vai realizar esse atendimento. Então, basicamente, você nicha, e aí a gente conversou já sobre isso com as informações do DataZap, isso vai te ajudar bastante. Depois, sabendo qual é o mercado que você vai atender, pensa em qual o seu pipeline. Olha, ela sugere assim, se você for atender 50 clientes, você vai conseguir, você recebeu 50 leads, você vai conseguir qualificar 25 deles, vai ter 10 visitas, 3 propostas e uma venda. Se você nichar, você consegue dobrar esse resultado, né? Então, aí você vai conseguir ter 20 visitas, 6 propostas e 2 vendas. Ou até mais do que isso. Então, o fato de você conseguir fazer uma etapa do para quem bem feito vai fazer com que você tenha o melhor resultado nos ingredientes e depois na execução. Os ingredientes você define ali como você imagina que vai ser o seu pipeline e depois na execução você confere. Ah, não, era para eu ter recebido 50 leads, mas eu recebi só 20. Por isso eu tive um resultado abaixo do que eu esperava. Aí você, o que eu preciso fazer para aumentar essa etapa? Aí você melhora, roda o ciclo do que a gente chama em administração de PDCA. Vai verificando as etapas que tem para melhorar, decidindo as ações e trabalhando sobre elas. Tá? Então, muito legal também a palestra da Arlene, dá para trazer bastante informação aí. Trabalhar pipeline é tudo, né, pessoal? É muito bom. Tá? Vamos continuar aqui com o Mark. Grande Mark Tawil, que não conheci ele aqui, já conhecia ele lá do TED Talks, tem um TED Talks muito legal se você jogar também aí no YouTube, Mark Tawil, TED Talks, você vai ver o TED Talks dele com a história da Gilma, se não me engano, né, e do pai dele, uma história bastante comovente, mas o principal ponto que ele traz você é o que você compartilha e não o que você acumula. Desculpa, você é o que você espalha e não você o que você acumula. Ele gosta de diferenciar muito as pessoas cultas das pessoas inteligentes. De pouco adianta você ter um grande conhecimento acumulado. Adianta você conseguir trazer o conhecimento para as outras pessoas. E é isso que é justamente o perfil do que vai te dar resultado, por exemplo, nas mídias sociais. Você vai fazer com que você seja conhecido como autoridade. Não ter um grande conhecimento, mas o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, achei bem legal nessa pegada de, por exemplo, no exato momento, você está vendo esse vídeo aqui. Quais os conteúdos que você anotou aí, o que você vai fazer no seu dia a dia, porque o que você vai fazer no dia a dia é o que vai fazer a diferença. Nada adianta, acho que é muito bom até para chegar no final, aqui não falta mais um ou outro autor, mas chegando no final utiliza esse conhecimento. O que vai diferenciar você de outras pessoas que não vão conseguir dar resultado é o quanto você consegue utilizar esse conhecimento realmente no seu dia a dia e não só acumular conhecimento, porque isso serve para muito pouco, beleza? E para finalizar, eu já conversei um pouquinho sobre ele, né, anteriormente. Eu gosto muito de trazer aqui a abordagem do Rodrigo Hill, que é superintendente lá do Santander, para que a gente consiga entender como os bancos estão tendo como objetivo fazer com que os processos fiquem cada vez mais rápidos, né? Então ele traz com muito orgulho que está conseguindo assinar os contratos, muitas vezes dentro de 3, 4 dias e conseguindo liberar os recursos em pouquíssimo tempo, né? Na hora ele já está conseguindo aprovar o recurso no mesmo dia e em até 10 dias assina o contrato, né? E já transfere a propriedade. Então bacana que não só que está conseguindo ter uma meta, está conseguindo atingir metas muito legais, mas que eles estão tendo como meta reduzir esse tempo aí para a geração do contrato. Isso é muito bom para a gente, é excelente e eles estão entendendo a nossa dor realmente, né? Então aqui, nós falamos ali,
redução dos prazos, contrato em 10 dias, né? Ele comenta muito de um filme que eu acho maravilhoso, que é o Jogo da Imitação, que conta a história de um matemático muito fera, que é o Alan Turing, né? E que basicamente o que ele conseguiu fazer é criar uma máquina que conseguia decifrar as mensagens dos soviéticos ou alemães, né? Em pouquíssimo tempo. Porque quando eles conseguiam decifrar aquelas mensagens que eram enviadas e onde ia cair a bomba já tinha caído, né? Então ele criou uma metodologia para fazer isso mais rápido. E justamente esse pensamento de gerar agilidade vem conseguindo fazer com que nós tenhamos hoje tecnologias cada vez mais rápidas desde aquele momento, né? Então, muito legal essa pegada de conseguir deixar mais rápido, e é isso que os bancos estão conseguindo entender e entregar. Então, bem bacana. São basicamente essas as palestras que eu acompanhei do Conecta Imob. Talvez você tenha visto outras que são mais legais, talvez você tenha visto aquelas que eu perdi e gostaria de ter visto. Então, o que você viu, eu quero que você comente aqui embaixo. Fale, pô, Rafa, eu vi aqui a da Raquel, vi aqui do Rafa Landa, poxa, foi muito legal, tal, XYZ assunto, perfeito? E de qualquer forma, logo mais eu vou ter aí a minha live com a Raquel Trevisan e vou falar para a galera do marketing fazer também aí a live com o Rafael Landa novamente, que eu já fiz com ele outra vez, né, para que a gente consiga colocar esse assunto em dia. Desde já agradeço aí, galera, valeu, conhecimento é tudo, vamos evoluir esse mundo. Gratidão.